Bem, vamos lá. Essa aula vai ser um pouquinho mais extensa, visto que não chegamos a ter falado sobre eles em sala. Mas eu mandei lá aqueles PDF, então vocês acompanham por eles também pelo livro para complementar. Falaremos da diversidade dos vegetais. Assim como o reino animal, os vegetais eles são tão extensos e vastos quanto, se duvidar, até mais. E para iniciarmos a biologia, né, que é a ciência macro, dentro dessa ciência macro existem outros ramos dela. E um desses ramos é a botânica, que é parte da ciência parte da biologia que estuda os vegetais. Então, dentro da botânica, a gente vai ter o quê? O estudo tanto dos vegetais quanto também das algas. E aí, através desse estudo, para poder facilitar o processo, a gente cria o reino Plantae. Na verdade, são dois reinos. O Plantae é o reino dos vegetais e o reino das algas é outro. Antigamente, as algas eram inclusas no mesmo reino, pois tinha muita assimilação. Elas pareciam muito. Só que, ao passar dos anos, os estudos foram ficando mais complexos e foram percebendo que as algas não eram tão evidentes quanto as plantas. E aí foi necessário fazer a criação de mais um reino. E hoje as algas fazem parte do reino Monera. Não é nosso assunto, mas só para vocês compreenderem. Então, algas fazem parte do reino Monera, mas não deixa de ser um estudo da botânica, beleza? Mas vamos ao que interessa, que é o reino Plantae. O reino Plantae é o reino dos vegetais, e esse reino ele foi dividido também em outros dois grupos, para poder facilitar o entendimento e a divisão dos seres, né, dos organismos que fazem parte desse grande reino. E aí como é que ficou? Vou fazer aqui esse esquema, fica até mais fácil de vocês compreenderem. O reino Plantae foi dividido em dois grandes grupos, que é o grupo das criptógamas e o grupo das fanerógamas. Lembrando que a gente não vai aprofundar o que é criptógamas e fanerógamas. É só para entender a divisão. Então não precisa se fixar nesses dois termos. As criptógamas são as plantas que possuem estruturas produtoras de gametas pouco evidentes. Ou seja, não é tão desenvolvidos os seus gametas. Vou botar aqui gametas não desenvolvido. Já as fanerógamas é mais complexa, são as mais completas. E os gametas delas são desenvolvidos. São desenvolvidos. Outra diferença desses dois grupos, vou colocar aqui. Nas criptógamas, elas não produzem flores e nem sementes. Ó, não produzem flores e nem semente. Visto que as fanerógamas, por ter gametas mais desenvolvidos, produzem flores e sementes. E aí vem a outra subdivisão. As criptógamas foram subdivididas em outros dois grandes grupos. Quem são esses? Esses aí sim a gente vai ver com mais detalhe. Os dois grandes grupos que a criptógama se dividiu foi as briófitas e as pteridófitas.
Pteridófitas. Visto que, no grupo das fanerógamas, houve duas subdivisões, que foi as angiospermas e as gimnospermas. Até aqui esse entendimento está tranquilo? Botânica é a parte do ramo da biologia que estuda as plantas, que estuda os vegetais e as algas. Essa botânica, essa parte da biologia foi dividida em dois grandes reinos, que é o Monera e o Plantae. Monera, algas, Plantae, vegetais. O reino Plantae, que é o que nos interessa, foi novamente partilhado em mais dois grandes grupos, que é o Criptógamas e Fanerógamas. Essa divisão foi de acordo com o desenvolvimento dos gametas e a produção ou não de flores e sementes. As criptógamas, por sua vez, foi partilhado novamente em dois outros grupos, embriófitas e pteridófitas. Já o fanerógama aconteceu o mesmo, só que aí a divisão foi para angiospermas e gimnospermas. Eu vou fazer um resumo rápido em relação a esses quatro grandes grupos. Eu vou tentar, depois das provas, voltar novamente com ele para a gente entender um pouco melhor. Mas para a questão de prova, o que eu vou falar aqui é o suficiente. Primeiro, vamos falar das briófitas. As briófitas são aqueles grupos mais, vamos supor, a minoria, faz parte da minoria dos vegetais. Elas apresentam pequeno porte, pode chegar a no máximo 20 centímetros de comprimento. Elas não têm estruturas originais. Que estruturas são essas? A estrutura que uma planta possui. Uma raiz, as folhas e o caule. Elas têm estruturas semelhantes. Então são pseudo-estruturas ou falsas estruturas. Porque são estruturas que se assemelham às reais. A raiz de uma briófita é chamada de rizóide. O caule de uma briófita é chamada de cauloide. A folha de uma briófita é chamada de folóide. Então, são estruturas falsas, são estruturas que se assemelham às estruturas reais, né? Folóides ou filídeos. Folóides ou filídeos se assemelham às folhas. Cauloide ou caulídeos, dá no mesmo, viu? Não tem essa diferenciação aí de termos, não muda o conceito. Quem são os grupos das briófitas? Quem representam elas? O principal reprodutor ou o principal representante das briófitas são os musgos. Mas também temos os antóceros e as plantas chamadas de hepáticas. Vocês precisam saber identificar quem é quem, saber na prática? Não, porque não é nosso objetivo, é somente entender quem faz parte delas. A outra característica das briófitas é que elas são plantas avasculares. Lembra que o A nega algum termo. Então, avasculares quer dizer que ela não possui o quê? Vaso. Não possui vasos condutores. Que vasos condutores são esses? São o xilema, floema, são vasos que levam as substâncias e os nutrientes da raiz para o resto para outras partes das plantas. Como são plantas pequenas, ela acaba não tendo esses vasos condutores. Por isso que essa ausência desses vasos condutores impedem que elas cresçam tanto e desenvolva suas estruturas. Ela possui dois tipos de fases de reprodução, né? Tem a fase do gameta e a fase do esporo.
ou esporófitos, né? Através dos gametas, que é chamado de gametófito, e dos esporos, esporófitos. Como vocês sabem, elas não possuem sementes, flores ou frutos, não possuem. Nem ela e nem as pteridófitas. Só quem possui são a que fazem parte dos grupos da fanerógamas. Beleza? A reprodução pode ser tanto de forma assexuada, reprodução tanto de forma assexuada quanto sexuada. Na sexuada, ela é vista em alguns musgos. E na sexuada, as outras representantes desenvolvem dessa forma. Lembrando que os briófitas são os musgos, principalmente, porque são os principais representantes, eles estão sempre em locais úmidos. Então, se houver umidade, os musgos estão presentes. Você pode ver musgo até em janelas assim próximas que tem infiltração ou que está em um local com baixa umidade. As briófitas elas ficam muito próximas também dos passeios, dos meio-fios, próximo de grandes árvores também elas ficam, próximo de leito de rios. Então, é muito fácil de encontrar musgo. Já os antóceros e as hepáticas são um pouquinho mais... também vivem em ambientes úmidos, mas não com tanta facilidade quanto os musgos. Lembrando que tanto briófitas quanto pteridófitas, elas necessitam da presença de água para se reproduzirem. Seguindo aqui para a próxima, vamos para pteridófitas. A pteridófita faz parte do mesmo grupo da fanerógamas, ou da briófitas, que é a criptógamas, do grupo grande, né, do grupo macro. Porém, as pteridófitas já são mais desenvolvidas. Elas já possuem vasos condutores. São plantas o quê? Já que ela possui vasos condutores, são plantas vasculares. E ela possui os vasos xilema e floema. São vasos condutores da seiva bruta. São vasos que vão levar os nutrientes. Assim como as briófitas, elas também não possuem sementes, não possuem flores, não possuem frutos. Tranquilo? Porém, elas já possuem estruturas reais. Lembra que as briófitas possuíam falsas estruturas, já que no pteridófitas as estruturas são reais. Então possuem raiz, possuem caule e possuem folhas. Quem fazem parte desse grupo são as samambaias e as cavalinhas. São as principais representantes desse grupo. A geração, né, dominante, o ciclo de vida que domina as pteridófitas são os esporófitos, ou seja, eles desenvolvem esporos. Em algumas samambaias adultas, as folhas, em que sua fase anterior possuem soros, que são conjuntos de esporângios. Beleza? E a grande maioria também das pteridófitas, elas se caracterizam por ser homoespora, que possui apenas um tipo de esporo. Mas a fase dominante permanece esporófitos. A outra diferença das briófitas é que ela tem duas fases dominantes, tanto esporos quanto gametas. Saindo aqui das pteridófitas, a gente segue já entrando na fanerógama, que aí iniciaremos com a gimnosperma.
As gimnospermas e as angiospermas já possuem o quê? Possuem folhas, flores e sementes. Só que as gimnospermas têm uma peculiaridade. Elas apresentam sementes nuas. O que quer dizer sementes nuas? São sementes sem a presença de frutos envolvendo-as. Sementes nuas não possuem frutos que envolvem elas. As sementes ficam expostas. Diferente das angiospermas, que é o maior grupo de vegetais, a grande maioria das árvores frutíferas são angiospermas. Então, todas elas, a semente tem a presença de fruto que envolve. As gimnospermas já são mais evoluídas, possuem vasos condutores, assim como as briófitas. Possuem também as suas estruturas reais, que fazem parte desses grupos das gimnospermas, são os espinheiros e as araucárias. Na gimnosperma não tem a presença de flores. Então você pode perceber já a partir daqui que a angiosperma é o grupo mais completo. Possui possui flor, folhas, frutos e sementes. Nas angiospermas. Gimnosperma, as sementes são nuas e não possuem flores, mas possuem frutos. Possui sementes, mas não possuem frutos envolvendo. Outra coisa que vocês têm que lembrar aqui da gimnosperma é que seu ciclo de vida ele é mais complexo. E também é nessas plantas que você vai ver a presença do quê? Do grão de pólen. Esse grão de pólen é o responsável pela polinização. Quem faz a polinização desses grãos? A beija-flor, abelhas, borboletas e outros insetos também realizam a polinização. Eles levam esse grão de pólen para outros locais, para que esse grão de pólen chegue até os gametas femininos. Tranquilo? Seguindo, o último grupo, angiosperma. É considerado o maior grupo de plantas, apresenta flores, frutos e sementes, além também das estruturas reais, raiz, caule e folhas. Os seus frutos são formados a partir do desenvolvimento do ovário das flores, após o processo de fecundação. Então, os frutos, eles se desenvolvem através da fecundação ovário. O ciclo de vida das angiospermas também é complexo e apresenta dupla fecundação. Aí você começa a perceber a estrutura das flores. Tanto que eu mandei uma flor, eu entreguei um PDF, né, com desenho de flores para ser entregue para cada um, para perceber a estrutura completa de uma flor. Então, aquela flor ali é uma angiosperma, é de uma angiosperma. Você vai ver as pétalas, sépalas, os estâmenes, os carpelos, o estigma, estilete, o ovário, os óvulos, o gineceu, o androceu, todo esse processo vocês conseguem perceber em uma flor que faz parte do grupo das angiospermas. Quem são os representantes das angiospermas? Todas as árvores frutíferas que você conhece são angiosperma, cajueiro, mangueira, enfim, todas as árvores que dão frutos é o grupo das angiospermas. Por isso que é o maior grupo de plantas que existem. Tranquilo? Então, essa parte aí
Eu acho não, acredito que seja o suficiente para vocês responderem a prova em relação a esse assunto. E caso queira complementar, dá uma lida no livro também, para não ficar com alguma dúvida. Mas leia o PDF direitinho lá. Se tiver alguma dúvida na escrita, manda uma mensagem para mim em tempo que eu tento resolver. A prova tá tranquila, os assuntos são esses dois mesmo, os vegetais e os animais. E no mais, até amanhã e boa prova aí para todos.